Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 7. Quero ler com vocês os versículos 17 e 18, Jeremias 7, versos 17 e 18. Desde já, a minha gratidão e a minha alegria para você que está aqui todas as manhãs, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero convidar você a se juntar a nós, estarmos juntos de segunda a sexta, sem falta, 7h30. É o nosso compromisso diário de estudar a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor. Muitas vidas têm sido edificadas, a minha inclusive. E eu quero me juntar a você nisso. Nós temos esse compromisso diário onde certamente vai fazer grande diferença na sua vida espiritual. E até para te ajudar nisso, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp, que é um grupo fechado. Não tem conversa paralela, não tem mensagem de corrente, não tem mensagem aleatória. É um grupo exclusivo para te enviar o link dos nossos devocionais. Então, 10 minutos antes de começar o devocional, eu solto o link da transmissão lá e dessa forma você tem um lembrete mais fácil para poder estar aqui conosco todos os dias. Então, por exemplo, você pode assinar, você pode ativar o sininho das notificações aqui no canal, mas o YouTube só notifica os 3 canais que você mais assiste. Talvez você tenha algum outro canal que você consome mais. Seja um canal de notícias, um canal de culinária, um canal esportivo, enfim, cada um tem a sua preferência. Então, para não ficar refém da notificação do YouTube, eu criei esse grupo de devocionais no WhatsApp. Então, eu envio todos os dias o link dos devocionais lá. E, inclusive, nessa semana que se passou, eu coloquei lá um presentão só para quem estava lá. Então, você que não estava lá perdeu um presente gigante. Ao final desse devocional, eu vou comentar algo sobre isso, mas entra no nosso grupo e o link está em 3 lugares aqui, na descrição do vídeo, no comentário fixado e também no topo do chat. Fiz questão de deixar em 3 lugares para facilitar você de encontrar esse link, tá bom? Entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e vai ser uma bênção para você. Gente, a máxima atenção da sua parte agora, porque nós vamos falar aqui hoje de uma entidade espiritual, um ser espiritual que atuava em Israel naquela época, era um ser contrário à vontade de Deus, por assim dizer, atuava em Israel naquela época, atuava em várias culturas e atua na nossa cultura hoje. Então nós vamos discernir isso aqui, nós vamos entender isso à luz da Bíblia e eu vou aqui te mostrar como este mesmo espírito que atuava em Israel nessa época, afastando o povo de Deus, tá? Não é nem redundância, é de propósito mesmo, afastando o povo de Deus, afastando o povo do Senhor, esse mesmo espírito tem atuado no nosso meio e tem destruído a vida espiritual, o relacionamento com Deus de muitas pessoas. Então, quero abrir seus olhos pela misericórdia do Senhor para o que está acontecendo e você ter o discernimento da palavra de Deus para você entender algumas realidades que podem estar acontecendo ou na sua vida ou ao seu redor, tá bom? Máxima atenção agora. Vamos lá, Jeremias capítulo 7, verso 17 e 18 diz assim: Você não vê o que eles estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos em honra da Rainha dos Céus. Olha que termo interessante, Rainha dos Céus. Quem aqui já ouviu falar nesse termo, Rainha dos Céus? Vamos seguir. Derramam ofertas de bebidas para outros deuses, provocando-me a ira. Então há, neste caso aqui, uma denúncia profética, uma palavra da parte de Deus, através do profeta Jeremias, e é uma palavra de exortação para um povo que estava afastado da vontade de Deus. E curiosamente, entre aspas, né, entre muitas aspas, curiosamente, está sendo feita aqui uma denúncia de uma certa prática idolátrica, uma prática idólatra, perdão. Os filhos ajuntam lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazer bolos. Olha que figura interessante. Você nota que é a figura de uma família que trabalha em conjunto. O filho ajunta a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazer bolos em honra da Rainha dos Céus. Esse termo, Rainha dos Céus, ele é utilizado
em diversos seminários de batalha espiritual aqui no Brasil, cursos intensivos sobre intercessão e assim, respeitando no mais alto nível as pessoas que estão à frente desse trabalho, eu já vi, infelizmente, o uso incorreto desse termo Rainha dos Céus, tá bom? O uso incorreto pelo seguinte sentido. Aqui no Brasil, existe uma certa prática idólatra que enfatiza uma figura feminina que faz intermediação entre Deus e os homens. Já deve saber o que eu estou falando, né? Com o máximo respeito, a fé e o credo de todos, estamos aqui expressando a palavra de Deus e o nosso entendimento sobre ela. Então, o que eu estou citando é que no Brasil, no contexto de seminários de batalha espiritual, no contexto de cursos de intercessão, quando se fala de Rainha dos Céus, normalmente está falando-se dessa figura feminina que é alvo de idolatria no Brasil, que faz intermediação entre Deus e os homens. Mas a Bíblia fala diferente. Então, embora existam seminários que falem isso, existam cursos que falem isso, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia fala sobre quem é essa Rainha dos Céus. Se você for estudar o contexto de Israel, nessa época, você vai perceber que Rainha dos Céus é um termo poético, uma atribuição poética para uma divindade que estava sendo cultuada em Israel. Essa divindade, gente, ela tinha vários nomes. E você já reparou que muitas vezes o mesmo espírito pode ter nomes diferentes em vários lugares, ou em vários panteões de mitologia, né? Você pode ver, por exemplo, que quando você vai para o panteão dos deuses gregos, o deus Dionísio, para os gregos, é o deus Baco, para os romanos. É exatamente o mesmo deus, a mesma figura, a mesma pessoa, é cultuado da mesma forma e tem os mesmos poderes. Mas para os romanos ele é o deus Baco. Para os gregos, ele é o deus Dionísio, que é o deus do vinho. Então, só um exemplo para você entender como um mesmo deus pode ter dois nomes diferentes, a depender da cultura em que você está citando ele. Então, afinal de contas, Thiago, quem é, então, essa Rainha dos Céus? A Rainha dos Céus, se você fosse para o contexto babilônico, ela teria o nome de Ishtar. Ishtar. Esse termo Ishtar se escreve I-S-H-T-A-R, Ishtar. Se fosse na Babilônia, seria esse o nome deste deus ou desta deusa, já que estamos falando de uma rainha, tá bom? Quando você vai para a cultura suméria, essa mesma deusa tem o nome de Inanna ou Inaná. Então, já tem um nome diferente ali na Babilônia, Ishtar, na Suméria, Inanna ou Inaná. Mas quando você vai para a cultura fenícia, aí você já vai ter um nome que já é mais falado na Bíblia. E se você já leu um pouco mais ali a Bíblia, o Antigo Testamento, você já deve ter visto esse nome em um lugar em outro. Então, na cultura fenícia, esta deusa, a Rainha dos Céus, tinha o nome de Astarote. Astarote é, então, a Rainha dos Céus, que Jeremias está citando aqui no capítulo 7, que também é citado lá no capítulo 44. Para quem tem curiosidade, né, Tiago, tanta informação é essa, que devocional rico, eu estou aqui encantado, quero estudar mais, vem para o nosso grupo de devocionais lá no WhatsApp, onde eu lanço, todas as anotações que eu estou te passando aqui, tá bom? Então, é o mesmo contexto lá em Jeremias 44, é o mesmo contexto de Jeremias 7 que nós lemos. Então, na Babilônia, Ishtar, na Suméria, Inanna, na cultura fenícia, Astarote. E por curiosidade, a gente não vai trabalhar isso hoje, mas por curiosidade, se você for para a civilização grega, essa mesma Astarote é Vênus. Então, note que existem nomes diferentes, em culturas diferentes, em civilizações diferentes, mas se trata da atuação do mesmo espírito, a atuação da mesma característica. Então, Astarote era uma deusa pagã que estava sendo cultuada por Israel, e existe aqui um grande problema, porque embora a maioria absoluta das nações tivessem muitos deuses, a nação de Israel só tinha um Deus. A declaração de fé de Israel é: ouça Israel, Shema Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Esse é o início da declaração de fé oficial da nação de Israel. Então, a premissa de fé de Israel é que só há um único Deus. Não há nenhum Deus além do nosso. Podem existir deuses com D minúsculo, substantivo comum, mas Deus com D maiúsculo, substantivo próprio, nós cremos com a Bíblia, nós cremos que só existe um Deus. Mas essa mesma Astarote, essa mesma Rainha dos Céus,
ela age ainda nos dias de hoje. Está agindo exatamente agora. Eu quero evidenciar para você. Mas para que você entenda a ação dela hoje, eu quero que você entenda primeiro o contexto do que é que acontecia com Astarote em Israel, tá bom? Astarote era cultuada em Israel, era uma idolatria aberta, e além de por si só ser já uma outra deusa, um outro ser que não Deus de Israel a ser cultuado, esse culto a Astarote era um culto, digamos assim, bastante profano. Poderia envolver, inclusive, sacrifícios humanos, sabia disso? E Deus, o único sacrifício humano que é entregue a Deus é Jesus, o seu Filho, o Cordeiro Imaculado, que morre em nosso favor e ressuscita ao terceiro dia. Quando Deus fala, por exemplo, com Abraão para ir lá sacrificar Isaac, quando chega na hora de Abraão sacrificar Isaac, Deus fala, Abraão, pare. Olha, na verdade eu não preciso desse sacrifício, você já provou aí que você me ama, você provou a sua fé, eu vou te abençoar, isso. Mas Deus, ele não requer de nós que nós matemos outras pessoas, isso não provém de Deus. Aquele que se entregou por amor por nós já é o sacrifício suficiente. Mas no culto a Astarote, você tinha que fazer, inclusive, sacrifícios humanos. E não era um culto, gente, como nós temos, por exemplo, numa igreja cristã, né? Se tiver alguém aqui que não seja cristão, é muito bem-vindo, fique à vontade entre nós, espero que goste, espero que volte, que Deus fale contigo. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que aqui estão são cristãs, ou no mínimo acreditam em Deus, e mesmo que não acreditem, sabem como funciona um culto de uma igreja, não é verdade? Você tem ali uma banda que está cantando, a igreja está cantando junto, você tem ali um pregador, uma pregadora que está ali com o microfone na mão, as pessoas estão prestando atenção. O culto a Astarote era, no mínimo, um pouquinho diferente. Era muito mais parecido com uma orgia. Havia muita relação sexual ilícita e havia, inclusive, as chamadas prostitutas cultuais. Elas estavam ali exatamente para se prostituir. E por que acontecia isso? E, na verdade, essa era uma prática no culto de vários deuses. Porque na prática sexual, quando o homem ejacula dentro do corpo da mulher, dentro da vagina da mulher, e ele ali semeia uma semente que vai gerar uma pessoa, tá bom? Esta é uma simbologia da semente que cai na terra e gera ali uma planta que vai dar frutos. Entendeu essa simbologia? Então, muitas vezes, dentro desses rituais, que eram inclusive rituais ocultos na maioria das vezes, ou até cultos públicos a Astarote, essas práticas eram feitas porque era ensinado dentro desse paganismo, era ensinado dentro desse culto para Astarote o seguinte, olha, quando você tem relação com essa prostituta cultual, quando você ejacula dentro dessa prostituta cultual, você está atraindo a fertilidade para a terra, você está atraindo a chuva para a terra. Tudo que você plantar vai brotar. Tudo que você fizer vai prosperar. E basicamente esse era o estilo de culto para Astarote. Um culto completamente distante de qualquer coisa que agrada a Deus. Poderia falar outras coisas aqui, mas só esses dois pontos aqui certamente já nos deixam, inclusive, escandalizados também a diferença. E talvez você esteja dizendo aí, Tiago, você me prometeu que nos próximos minutos você vai dizer que esse mesmo espírito está agindo hoje. Como assim, Tiago? Essas orgias, essas promiscuidades, elas são muito distantes da nossa realidade. Mas eu vou te mostrar como esse espírito está atuando ainda nos dias atuais. Então vamos lá. Quando nós lemos aqui Jeremias 7, versículo 17 a 18, Jeremias está falando justamente sobre famílias, pessoas israelitas que consagravam toda a vida a Astarote a fim de obter justamente essa fertilidade, de obter essa bênção, de obter esse favor por parte de Astarote. Agora vem comigo em Jeremias capítulo 44, versículo 17 a 19. Jeremias capítulo 44, versículo 17 a 19. Diz assim, ó: é certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Isso aqui é o povo respondendo a Jeremias, tá, gente? Queimaremos incenso à rainha dos céus, olha esse termo de novo, e derramaremos oferta de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Agora, atenção, o povo está reclamando. Naquela época, nós tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e em nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus,
e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Deixa eu facilitar para você, porque talvez tenha alguém aqui que esteja nas primeiras vezes. Olha, Thiago, eu não tenho tanta intimidade com o texto bíblico, está ficando um pouco mais difícil para mim. Deixa eu facilitar para você. Jeremias está alertando o povo, está exortando o povo, dizendo: abandone a idolatria e volte-se para o Senhor. E aí o povo começa a dizer o seguinte: ô Jeremias, quando a gente oferecia sacrifício para Astarote, a gente tinha fartura, a gente tinha fertilidade, a gente prosperava, a gente crescia, a gente ganhava dinheiro. Quando a gente parou de fazer o sacrifício para Astarote, começou a dar tudo errado na nossa vida. Então quer saber o seguinte? A gente vai continuar fazendo sim. A gente vai continuar servindo a Astarote porque com ela dá tudo certo. Gente, essa aqui é uma fala gravíssima do povo de Deus. Gravíssima do povo de Deus. E na verdade, Rainha dos Céus, além de todo o contexto cultural, sociológico e espiritual que eu te ensinei aqui, Rainha dos Céus é a evidência de toda e qualquer tentativa do homem de substituir Deus por algo que é conveniente ou, entre aspas, eficaz. Se está dando certo, se está avançando, então é porque Deus está aprovando. E essa mentalidade, talvez você não faça parte de um culto de Astarote. Talvez você, Thiago, nunca nem tinha ouvido falar em Astarote na minha vida, estou ouvindo agora a primeira vez. Tudo bem. Talvez você não se dobre diante de um ser espiritual chamado Astarote. Talvez você não participe de promiscuidades, de orgias, de sacrifícios humanos, como participava o povo de Deus para Astarote. Mas quantas vezes, e aqui entra o cerne desse devocional de hoje, nós temos substituído a verdadeira espiritualidade, a verdadeira santidade, o verdadeiro chamado de Deus por estratégias pagãs que têm como único alvo o tal do dar certo. E sabe qual é o problema do dar certo? É que a nossa métrica de dar certo está completamente equivocada. A nossa métrica de dar certo está completamente equivocada. Nós estamos lendo aqui, gente, um texto, na verdade lemos 2 textos hoje, que estão no livro de Jeremias. Jeremias é um dos maiores profetas da história de Israel, tanto em importância, relevância, quanto em produção literária. Quando você vai estudar a Bíblia, né, tem ali a classe dos profetas maiores, ou seja, os profetas com maior produção literária. Jeremias está entre eles e é também um dos principais profetas em termos de relevância mesmo para a nação de Israel. Jeremias, ele foi chamado para pregar a vida dele inteira sem que ninguém desse ouvidos para a mensagem dele. E é interessante que se você for estudar o chamado de Jeremias, o chamado de Jeremias é lindo, né? Muita gente prega o chamado de Jeremias e se emociona, olha e fala assim, olha, Deus te escolheu desde o ventre, assim como Jeremias. Mas quando você vai aprofundando, Deus fala para ele assim, Jeremias, eu vou te levantar, você vai pregar, eu vou anunciar a palavra através de você e ninguém vai ouvir. Será que você aceitaria um chamado de Deus para ser um anunciante de uma mensagem que ninguém ouviria? De vez em quando Deus levanta pessoas assim. Deus levantou Noé, que anunciou o dilúvio e ninguém ouviu. Deus levantou Jeremias nessa história que eu estou te contando. E ainda hoje, Deus, ele nos levanta em alguns momentos para nós anunciarmos uma mensagem que o mundo olha e diz, isso não dá certo. Sabe por que o mundo diz que a mensagem de Deus não dá certo? A mensagem genuína de Deus não dá certo? Porque a métrica do mundo está completamente contaminada. Quando a métrica do mundo está completamente contaminada, eles avaliam a mensagem de Deus por uma métrica carnal e dizem, essa mensagem vai falhar. A métrica do mundo, gente, é dinheiro, é status, é poder, é fama. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero demonizar isso, não. Talvez você seja alguém que vai ganhar muito dinheiro na vida, que vai ser famoso, que vai ter status, que vai ter fama, que vai ter autoridade, que vai ter importância na sociedade, vai ter relevância. Parabéns para você. Faça muito bom uso disso. É um privilégio, uma bênção, ter voz, ter a atenção das pessoas. Mas, não é porque você está ganhando isso que está tudo bem. Não é porque você está prosperando que está tudo bem. Não é porque a sua empresa está dando certo que Deus está te aprovando. Entende? Uma coisa, querido, abre o teu coração para o que Deus vai falar aqui agora. Uma coisa é Deus te amar. Outra coisa é Deus te aprovar. Amar, eu tenho certeza que Deus ama todo mundo aqui.
Deus me ama, Deus ama você, Deus ama todos os seres humanos. Agora, aprovar é outra coisa. E quando você é alcançado pelo amor de Deus, você agora passa a buscar viver de um modo aprovado diante de Deus, sabe? Quando você é alcançado, é tocado por esse amor de Deus, a sua vida muda. E o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida de modo a você buscar viver uma vida aprovada. Ninguém vai viver em perfeição, sem falha. Olha, hoje, graças a Deus, Thiago, não tenho um defeito nenhum, não erro em nada, não peco em nada. Não, esse ser humano não tem, só Jesus, tá? Mas buscar viver uma vida aprovada é um reflexo de quem foi alcançado pelo amor de Deus. Só que hoje a nossa espiritualidade tem sido profundamente influenciada pela mesma rainha dos céus, que estava oferecendo fartura, fertilidade, prosperidade, a despeito de uma vida que não era impactada pelos princípios do Senhor. A rainha dos céus, gente, é uma ação espiritual que oferece facilidades em troca da verdadeira adoração. A rainha dos céus é uma atuação espiritual que ainda nos dias de hoje oferece benefícios, oferece prêmios, oferece resultados sem a verdadeira transformação, sem um verdadeiro impacto. E muitas vezes, para Deus fazer algumas transformações na nossa vida, Ele vai ter que nos quebrar, não tem jeito. Ele vai ter que nos quebrar. Engraçado que no próprio livro de Jeremias tem essa passagem do vaso do oleiro, né? Para quem já viu muitas vezes essa história, Deus fala essa história com Jeremias. Ele traz Jeremias até a casa, Deus leva Jeremias até a casa de um oleiro e ele manda Jeremias ficar ali observando o trabalho do cara. Que loucura, né? Imagina Deus chegar para você e falar assim: eu quero falar contigo. Vai na barbearia ali e fica ali observando o barbeiro cortar cabelo. Aí você fica ali parado olhando pro barbeiro. Tô adaptando pro dia de hoje. Aí você fica ali parado ouvindo o barbeiro, tal, vendo tal. E aí Deus começa a falar com você. O Jeremias foi na casa do oleiro. Aí Jeremias está vendo ali o oleiro fazendo o vaso. Aí daqui a pouco o vaso tem alguma imperfeição e aí o vaso tem que ser todo desfeito, todo quebrado, todo esmagado, esmiuçado para ser refeito novamente. Aí Deus começa a falar com Jeremias: Jeremias, eu vou fazer isso com o meu povo. Eu vou quebrar tudo, eu vou esmiuçar, eu vou esmagar, eu vou refazer de novo. Vai ser dolorido, vai ser trabalhoso, eles podem achar demorado, vai ser incômodo para eles, mas é para o bem deles, porque eu vou fazer um vaso de excelência. Então, o trabalhar de Deus, ele vai envolver algumas coisas que não estão no algoritmo do mundo, não estão na conta do mundo, não estão na métrica do mundo. Sinto muito te decepcionar se você veio aqui buscando apenas uma oração de prosperidade, uma oração de bênção. Tiago, eu vim aqui para você, para começar o dia, você vai me abençoar, você vai orar pela minha vida para dar tudo certo. Eu não estou aqui para isso, me perdoe. Desculpe me te frustrar, mas a mensagem de Deus é um clamor por arrependimento, é um clamor por mudança de vida, é um clamor para nós abandonarmos as paixões desse mundo e amarmos apenas a Ele. Entende isso? Portanto, quando você vê o povo de Israel, há milênios atrás, adorando a Rainha dos Céus, e você fala: nossa, que povo idólatra, nossa, que povo mal agradecido, Deus fez tantas coisas por ele, né, Tiago? E esse povo ainda adorando a Rainha dos Céus, fazendo sacrifícios humanos, promiscuidade, uma série de coisas. Mas nós, ainda hoje, quando nós buscamos atalhos para o sucesso, em vez de obedecer aos princípios de Deus, nós estamos debaixo de uma influência de Rainha dos Céus. Quando nós sacrificamos os nossos princípios em troca de segurança e estabilidade, nós estamos debaixo de uma influência de Rainha dos Céus. Quando nós praticamos sincretismo espiritual, por conveniência, olha aí, práticas pagãs no meio do cristianismo. E quando nós fazemos essa mistureba toda, afinal de contas, Thiago, tem dado certo até agora, deu certo com meu pai, deu certo com meu avô, deu certo com meu tio, deu certo com minha família, deu certo com fulano de tal, vai dar certo comigo também, vai ser um mantra, vai ser um talismã, eu vou repetir essa frase que vai dar tudo certo, querido. De que espírito sois? Deus não tem compromisso com essa transformação rasa na sua vida. Eu concordo até que Deus faz, em alguns momentos, Deus faz passo a passo. Vai ali passo a passo, abrindo seus olhos. Deus faz assim, eu já vi Deus fazer isso na vida de muita gente. E Deus trabalha da forma que Ele quiser. Mas Deus não tem compromisso com uma mudança rasa. Deus não quer que você mude apenas a resposta do IBGE. Olha, no censo lá de 2015, quando a pessoa bateu na minha porta, eu respondi lá que eu era da religião tal. Mas hoje, Thiago, eu sou evangélico. Então Deus trabalhou na minha vida. Deus não está nem aí para a nossa resposta para o IBGE.
Deus está aí para aonde está o nosso coração. E Jeremias 44, quando nós lemos, eu quero fechar aqui, para não ficar muito grande. Jeremias 44, quando nós lemos o povo falar, o povo reclama com Jeremias justamente isso. Fala assim, Jeremias, quando a gente sacrificava a rainha dos céus, estava tudo certo para a gente. A gente parou de sacrificar para isso, começou a dar errado. Infelizmente, queridos, muitos de nós temos priorizado o dar certo do que o fazer o certo. Infelizmente, a gente tem priorizado o dar certo do que o fazer o certo. Mas sabe por quê? Porque o dar certo tem a ver com nossa opinião. O que é dar certo? Para você dar certo é uma coisa, para outro dar certo é outra coisa. Para outro dar certo é outra coisa. Mas o fazer o certo vem de Deus. O fazer o certo não é questão de opinião. Vem de Deus. Dar certo... Tchau, qual é o seu sonho de dar certo? Eu vou ter aqui um plano de vida, um pensamento que vai compartilhar com você. Para outra pessoa, o plano dela de dar certo é completamente diferente. Tem gente que quer, meu Deus, eu quero status, quero fama, quero loucura, quero coisa. Já o outro fala assim, Thiago, se eu puder ganhar dinheiro e ninguém nem me conhecer, esse é o meu sonho. Já o outro fala assim, Thiago, dinheiro eu não quero, eu tô fora de dinheiro. Agora, se você me der aqui minha paz, minha casinha, minha família, aí é o sonho da minha vida. Já tem outros que querem adrenalina a qualquer custo, outros querem viajar a vida inteira. Thiago, eu não quero ter nem dinheiro na conta, mas contanto que eu possa viajar o mundo inteiro. Cada um tem o seu dar certo, mas o fazer o certo vem de Deus. E a gente tem trocado o fazer o certo por dar certo. Temos trocado os princípios de Deus pelas nossas finalidades. Temos trocado a transformação profunda do Senhor por esse vício raso em buscar os nossos próprios objetivos, inclusive usando Deus. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, Thiago, como que eu faço para ser usado por Deus? E essa é a mesma pergunta que vem de várias pessoas. Algumas pessoas com um coração muito sincero, outras com um coração que não está tão tratado assim, por assim dizer. Mas um grande passo para você ser usado por Deus, se é esse o termo que você quer falar, é você deixar de usar a Deus, entende? O grande passo para você ser usado por Deus é você deixar de usar a Deus. Ao invés de você usar a Deus para o seu objetivo, eu não quero de modo nenhum dizer assim, olha, pare de pedir as coisas a Deus. Não é isso que eu quero falar, tá? Você tem que abrir o seu coração para o Senhor, você tem que pedir as coisas para Deus. Isso é saudável, faça isso. Mas experimenta chegar, tirar um tempo de oração e falar assim, ó, Senhor, usa-me para a tua glória. Usa-me para a tua glória. Você vai ver como muitas coisas vão começar a virar na sua vida do avesso. Usa-me para a sua... Essa é uma oração até perigosa, sabe? De vez em quando eu faço oração, mas com um temor retado no coração, eu já penso, olha, acho que Deus vai mexer alguma coisa aí, vai virar alguma coisa do avesso, vai me tirar da zona de conforto. Porque essa oração é a oração daqueles que realmente entenderam que não é estar debaixo de uma influência da rainha dos céus, mas é estar debaixo da mão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Meu irmão, minha irmã, eu oro para que o Espírito de Deus, através dessa palavra, quebre no seu coração toda a influência da rainha dos céus, que destruiu durante muitos anos a nação de Israel e tem destruído ainda hoje milhões de pessoas que acham que estão servindo a Deus, quando na verdade estão apenas se servindo de Deus. Ao invés de você usar a Deus, comece a se apresentar diante de Deus dizendo, Senhor, usa-me para a tua glória. Faz de mim um vaso em tuas mãos. Me ajuda a viver no centro da tua vontade, mesmo que eu não receba a aprovação do mundo. O que importa, meu irmão, é a aprovação de Deus. Amém. Você recebe essa palavra mesmo? Então quero fechar esse devocional com uma oração. Antes de nós orarmos, eu quero te pedir, você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal agora e vem com a gente de segunda a sexta, onde começamos o dia com a palavra, mergulhando na palavra de Deus, crescendo juntos. Deixa um like nesse vídeo, gente, porque o seu like é muito importante. E antes de orar, deixa eu falar um minutinho só, não sai do devocional não, deixa eu falar um minutinho só sobre um presente que eu dei para quem estava no nosso grupo de WhatsApp, que está aqui no comentário fixado, tá bom? Nós temos aqui no comentário fixado 2 links, o nosso link do grupo de WhatsApp e o link da comunidade do discipulado. A comunidade do discipulado é onde a gente estuda mais a fundo a palavra de Deus, a gente vai muito mais fundo do que aqui no devocional.
Por esses dias agora eu estou gravando o módulo de batalha espiritual. Semana passada eu coloquei 3 aulas lá, tá uma bênção. Essa semana vai muito mais aula também, com fé em Deus. E na comunidade, que nós estudamos com mais profundidade, eu coloquei um presente só para quem estava no grupo de WhatsApp. Cheguei na sexta-feira e falei assim, gente, só para quem está aqui hoje vai ter, se não me engano, se for pegar em porcentagem, cerca de 35% de desconto. Para entrar na comunidade, só para quem está aqui. Não coloquei no Instagram, não coloquei aqui no grupo não coloquei aqui na transmissão do devocional de sexta-feira, nem hoje, não adianta, não tá valendo mais, né, o presente. Né, só coloquei só para quem está no grupo do WhatsApp. Prometi, isso aqui vai ser um presente para quem esteve aqui no início do projeto. Eu não sei onde esse projeto vai chegar, mas quem está no início aqui vai receber esse presente. E esse presente foi aproximadamente 35% de desconto, uma coisa que eu nunca fiz no valor da comunidade, tá? Agora, eu resgatei uma coisa que nós fizemos só no início, no lançamento da comunidade. Isso aqui eu posso compartilhar aqui. Nós tínhamos feito só no início da comunidade, depois a gente tirou esse cupom de desconto e eu voltei na sexta-feira lá no grupo, que é o cupom Devocional20. Então, para você que quer se inscrever na nossa comunidade, você pode dividir até 12 vezes no cartão. O valor é simbólico, tá, gente? É menos de R$1 por dia, uma coisa simbólica. E vai ser um investimento de Deus para sua vida. Você vai crescer muito espiritualmente. Se você quiser colocar o cupom Devocional20 e receber 20% de desconto, vai estar voltando só essa semana esse cupom para você se inscrever na nossa comunidade. Então aproveita, faz isso, pelo amor de Deus. Já perdeu uma bênção, que foi não estar lá no grupo do WhatsApp, que quem recebeu 35% de desconto, já perdeu essa bênção. Então aproveita agora essa como é que fala a palavra? Essa repescagem. Você ainda vai conseguir pegar 20% de desconto com o cupom Devocional20, tá bom? Pega e aproveita que vai ser só essa semana, depois o cupom fica desativado, aí você tem que pagar a integralidade. Gente, vamos orar? Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, fala aos nossos corações. Eu confio completamente, Deus, na tua capacidade de trazer luz aos corações, às mentes, de fazer essa mensagem ser entendida e que ela gere frutos na nossa vida, Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, porque não queremos apenas ter um título de cristãos ou de pessoas que vão à igreja, que servem a Deus. Nós queremos ter, de fato, a nossa vida transformada, Senhor. Nos guarda em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. E te pedimos que aquela boa obra que começou possa ser completada em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. Antes de sair daqui, deixa um comentário sobre como Deus falou ao teu coração. Qual foi a parte desse devocional que mais falou contigo? Comenta aqui, porque o teu feedback é muito importante e eu sempre faço questão de ler, curtir e responder todos os comentários, tá bom? Tamo junto de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.